por juntos estarmos na tua presença. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor, no dia do Senhor, para aprender a palavra do Senhor. Este é o terceiro trimestre deste ano, 2021. Estamos estudando a lição O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos no período dos reis de Israel. Na lição passada, a lição de número 1, nós vimos a ascensão de Salomão e a construção do templo. E extraímos lições que Deus ensinou aquele povo naquele período. E como nós podemos pegar aquelas lições que foram ensinadas a eles e transportarmos para o nosso dia e aplicarmos em nossa vida diária e aprender para crescer. Crescer como pessoas, crescer como pais, crescer como irmãos, como esposos e esposas. A palavra de Deus ela é riquíssima em ensinamentos. O próprio apóstolo Paulo vai falar em Romanos que tudo que anteriormente foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Pois bem, vamos lá, lição de número 2. Desde já agradeço ao pastor deste templo, o evangelíssimo Claudinei, por ter confiado a nós mais essa lição. Deus abençoe a vida do nosso pastor. Vamos ler a leitura bíblica em classe. E os irmãos que estão em sua casa, Deus abençoe também por estar acompanhando. Você que está assistindo a retransmissão desta aula, em outro dia qualquer da semana, que Deus te abençoe e que você possa, assim como nós, aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Se você não tem a sua lição, venha até o templo, fale com o nosso pastor, o evangelíssimo Claudinei, ele vai lhe providenciar uma lição desta aqui. E caso você não esteja com ela em mãos agora, abre a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Vamos ler alguns versículos deste capítulo. O título da lição é O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. 1 Reis 12, verso 1 em diante vai dizer: E Roboão foi para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nabate, estando ainda no Egito, porque fugira diante do rei de Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhai vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs?
E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Verso 13. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Verso 26 em diante. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e lhe fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Glória a Deus. Irmãos, é um texto relativamente um pouquinho mais alongado que a gente costuma ler nas nossas leituras bíblicas em classe, mas será comum, pelo que tem outras lições também, que tem vários textos bíblicos, que é para pegar um contexto mais abrangente da passagem bíblica. E como nós falamos, comentamos na lição passada, esta lição ela traz um cunho histórico, um período histórico muito interessante do período da nação de Israel. O livro dos reis, que foi escrito por vários autores, dentre eles Jeremias, a compilação final se deu depois do cativeiro babilônico, ou seja, com Esdras e Neemias, tanto é que alguns atribuem a compilação e a organização final de todo o Pentateuco, até Esdras, ao próprio Esdras. Então aqui, mas quando Jeremias vai escrever estas palavras, ele não estava distante destes acontecimentos, ao contrário, ele estava vivendo a própria iminência do cativeiro babilônico. Então ele vai pegar os escritos, as crônicas dos reis, e vai escrever o que a nação havia passado, o que levou aquela nação a chegarem ao ponto de terem nações estrangeiras invadindo a própria nação deles. Sabemos que uma das maiores, talvez o maior bem que o ser humano possua, segundo um sábio judeu, ele vai dizer que se perguntarem a nós qual o nosso maior bem, alguns de nós responderemos: ó Deus, outros responderão: a nossa família, outros falarão: não, o maior bem que eu tenho é a minha liberdade. Outros irão mesclar, pegar vários itens e colocar nesta resposta. Mas esse sábio judeu, ele vai falar que o maior bem que o ser humano possui é a consciência. Porque se você não tem consciência do que é Deus, você não vai valorizar Deus. Se você não tem consciência da obra redentora, salvífica de Jesus, você não vai valorizar Jesus. Se nós não termos consciência, não formos cônscios do que é a família, ou do seu papel na sua família, você não vai valorizar a família. Então o maior bem que o ser humano possui é esse tribunal interno chamado consciência. E essa consciência, ela havia sido cauterizada. O que é cauterizar? É você pegar um ferro quente e vai lá e coloca na pele. Então as células, elas morrem, aí já não sente mais. Aqui onde o ferro foi colocado, aquelas células ali, elas morrem e elas já não sentem mais a temperatura ambiente. Elas já não sentem mais frio, não sentem mais calor, não sentem mais o carinho
Então elas morrem. Assim, a consciência do povo hebreu foi cauterizada por causa do longo período no cativeiro. Sabemos que Deus havia selecionado a nação de Israel, Ele escolheu a nação de Israel. Por que Deus escolheu? Porque Ele quis. Deus é soberano, Ele é livre para fazer o que Ele quiser. Mas essa escolha de Deus, ela não foi aleatória, ela tem um propósito, ela teve um plano. Quando Deus tirou o povo, quando Deus, melhor dizendo, anteriormente, quando Deus fez de Abraão promessas, tirou ele de Ur dos Caldeus, junto com seu pai, da terra de seu pai, Deus fez uma promessa para ele. Deus falou o seguinte: Abraão, peregrina por esta terra, está vendo toda essa terra? Eu te darei por herança. E uma promessa que Deus faz maravilhosa, eu quero que vocês peguem sua Bíblia e acompanhem comigo. Gênesis capítulo 15. Olha só o que Deus vai falar a Abraão. Versículo 13. Gênesis 15, 13. Então disse Deus a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligião por 400 anos. Mas então eu julgarei a gente a qual servirão. Depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Preste atenção aqui no que Deus está falando, Abraão. Que povo que medida de injustiça que ainda não está cheia? É a medida do povo amorreu. Perceba que então Deus, ele vai fazer uma promessa a Abraão, e ele vai falar o porquê que ele está fazendo a promessa. Ele falou o seguinte: eu vou dar essa terra em herança à tua semente por causa da medida das injustiças que aquele povo está cometendo. Então eu vou tirar eles daquela terra e vou dar a outras, porque eles estão cometendo injustiças. Vem comigo para a gente conhecer um pouquinho mais dessa construção que Deus fez com o povo hebreu. Um pouquinho mais para frente, em Gênesis 31, pegue sua Bíblia, abra Gênesis capítulo 31. Nós vamos ver uma passagem interessante aqui. Jacó, ele está aqui passa-se já um período, e Jacó, ele está querendo voltar para a sua terra. Ele havia saído da casa de seus pais, ele havia fugido da face de seu pai e de seu irmão. Então ele sente no coração, e ele agora está casado, ele tem filhos, ele tem posses. Então ele está querendo sair da casa do seu sogro Labão e querendo voltar para sua casa Canaã. E aqui acontece algo interessante. Capítulo 31 de Gênesis, a partir do versículo 19, vai falar sobre a fuga dele, que ele fugiu da face de seu sogro. Versículo 19 do capítulo 31 de Gênesis vai dizer: e havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Perceba aqui que Raquel, uma das esposas de Jacó, ela furta um ídolo, uma imagem de escultura, a qual o povo do pai dela, que era arameu, eles adoravam. Olha que interessante essa passagem. Passado mais alguns tempos, passado algumas centenas de anos, nós vamos ver aqui que Josué, no final já de seu ministério,
Ele vai chamar toda a congregação, ele vai reunir o Senado, ele vai reunir os presbíteros, os anciãos. Seja muito bem-vindo, irmão Aparecido. Ele vai reunir os líderes da nação e ele vai fazer ele vai fazer um discurso muito eloquente. Vamos analisar um pedacinho do seu discurso. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. A partir do versículo 14. Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Diz a palavra do Senhor: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses as quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Olha, ele está falando que é para o povo servir ao Senhor e deixar fora os ídolos que os pais deles haviam servido, da além do rio e no Egito. Por que ele fala da além do rio? Porque lembra do ídolo do pai de Raquel? É desses ídolos que eles estão falando. Então, à medida da injustiça do povo daquela região ali de Canaã foi subindo tanto, que eles estavam cometendo tantas abominações, que Deus então pegou e tirou eles daquela terra e colocou o povo hebreu naquela terra. E fez uma promessa para o povo hebreu. Falou: se vocês continuarem me servindo, eu os abençoarei. Nós vimos isso na lição passada. Mas se vocês me deixarem servir a ídolos, então, assim como eu tirei essa nação dessa terra, eu também vos desarraiguearei. Ou irei tirar vocês daqui. E nós vemos aqui no início do período do reinado de Salomão, nós vimos na aula passada, que foi um período majestoso, onde Davi havia do próprio bolso dado mais de 3.000 talentos de ouro, só para a oferta pessoal. Depois eles arrecadaram mais 5.000 talentos de toda a oferta do povo. Então Salomão construiu um império gigantesco. Só que Salomão, ele deixou a palavra do Senhor, ele deixou os mandamentos do Senhor, e ele fez muitas alianças políticas, e as alianças políticas naquela época era feita através de casamentos. Então ele casou com muitas princesas de muitos reinos distantes, e essas princesas, elas tinham a sua religiosidade, elas tinham a sua cultura, e elas trouxeram, e Salomão amou elas e fez para elas, além de grandes palácios para elas morarem, construiu também santuários para elas adorarem as suas santidades, as divindades que elas adoravam. E isso aí a Bíblia vai falar que perverteu o coração de Salomão. E olha só que o historiador Flávio Joséfo, ele vai falar sobre este período terrível de Salomão. E Salomão morreu na idade de 94 anos, dos quais reinou 40 e foi enterrado em Jerusalém. Foi o mais feliz, o mais rico e o mais sábio de todos os reis, até deixar-se dominar no fim de sua vida pela paixão às mulheres, de tal sorte que violou a lei de Deus, e foi por causa dos muitos males que os israelitas sofreram, como nos mostrará a continuação da história. Então ele vai falar que Salomão, por causa que ele amou as suas muitas mulheres, então ele violou o mandamento do Senhor.
E essa adoração a ídolos, ela foi o principal motivo que levou à divisão do reino. Tanto é que na nossa lição nós vamos ver a nossa própria leitura bíblica em classe, nós já vimos alguma coisa, e o tópico principal da nossa lição vai falar sobre as principais causas da cisão, da divisão do reino. Até que temos uma arte ali, se os irmãos conseguem ver, reino dividido, Israel e Judá. Israel era uma só nação. Só que quando esses jovens aconselharam a Roboão, filho de Salomão, eles aconselharam. Salomão havia morrido, Roboão foi entronizado. E então o povo chegou e falou o seguinte: o seu pai, por causa dos muitos empreendimentos, por causa dos seus muitos palácios, por causa da máquina estatal que ele havia criado, é muito pesada em impostos, alivia essa carga para nós, e nós continuaremos servindo a casa de Davi, teu pai. E ele falou o seguinte: vão, daqui 3 dias vocês retornem. E aí ele se aconselhou com os conselheiros de Salomão. Imagina, irmão, 40 anos ao lado do maior rei e o rei mais sábio de Israel. Pensa num conselho de anciãos que eram sábios. Eles podiam ser meio inteligentes quando chegaram lá, mas quando chegaram lá eles ultrapassaram, porque é assim, se você está do lado de uma pessoa inteligente, você fica inteligente junto com ela. Você cresce junto. E é por isso que o pastor aqui, ele costuma falar que andorinha não anda com gavião. Ele fala que andorinha só anda com andorinha, gavião só anda com gavião. Então, se você quer ser uma pessoa inteligente, você não vai andar com pessoas nécias, que cometem loucuras, que são pessoas descabeçadas. Não, ao contrário, você vai andar com um irmão parecido da vida, né? Desde já aqui quero deixar gravado, que é registrado aqui para a posteridade, a minha dívida com esse irmão aqui, que desde os idos lá de 1740 a.C., quando ele chegou aqui na igreja, ele sempre, procurou se empenhar na divulgação da palavra do Senhor. Então aí ele além da escola bíblica dominical, a qual ele foi um superintendente eficaz durante muitos anos, ele semeou a palavra aqui por toda a região. E ele depois que minha mãe se mudou daqui, ele me adotou como filho, dá uns puxão de orelha, também passava ali um curativo quando precisava, quando estava machucado, Deus abençoe a sua vida, irmão Aparecido. Deus abençoe a sua vida. Então precisamos nos achegar a pessoas sábias, caso queiramos ser sábios. E então Roboão tinha um conselho mais sábio que um rei poderia ter, mas ele não quis dar ouvidos aos sábios conselheiros. O próprio texto de Provérbios vai falar que o Salomão escreveu alguns dos muitos provérbios que ele escreveu, mais de 3.000, ele escreveu que na multidão de conselheiros há sabedoria. E ele vai falar também, Salomão, e olha que interessante, e não é porque a pessoa diz coisas sábias que ela vai ter atitudes sábias, porque ele disse muitas coisas de sabedoria, muitas pérolas de sabedoria, porém a sua vida, o próprio professor Olavo de Carvalho, ele num curso ministrado em 2006, o que ele chamou de paralaxe cognitiva. O que é isso? É a ação, a atitude pessoal, ela vai contra o próprio discurso. Ou seja, a pessoa fala uma coisa, mas vive outra coisa. Em termo comum, a gente vai falar que essa pessoa é uma pessoa hipócrita. Ela fala uma coisa e não vive. Jesus também vaticinou contra a hipocrisia dos religiosos. Lembra que eles oravam, jejuavam e davam esmolas? Mas eles davam esmolas, jejuavam e oravam como tem que fazer, mas da forma equivocada, com um motivo equivocado. Então Roboão deixou conselhos dos sábios e foi para Piazada, que cresceu junto com ele. Imagina, aqueles piá de prédio. Não é aquele tem uma brincadeira agora, gaúcho raiz e gaúcho de prédio,
Tem o Piá Raiz, que foi criado igual o Dinei, assim, o pastor Dinei e eu, meio que no machado, no meio do mato, correndo, abrindo picado no meio do mato para pegar tucum, pegar palmito, né, araçá, caçar, pescar. Agora tem essa piazada nova que está vindo aí, né, que é criado no todinho, não é nem nesse carro, é todinho, né? É biscoito, né, na bolacha. Essa piazada aí que não sabe se virar. São sensíveis. Mamãe, machuquei o joelho. Ai, tá dói, dói, meu filho, tá dói. Meu irmão, se nós se cortasse, nós chegássemos, nós fazia curativo no meio do mato, porque se chegasse em casa arranhado, nós ia apanhar por causa disso. Não era assim, irmão? Mas meio que era assim que era. Né? Então, Roboão cresceu nessa vidinha aí de piar de prédio. E aí chegou, o que vocês acham aí de diminuir a carga de imposto? Rapaz, você está doido, rapaz. Aquele povo lá do norte, lá de Israel, aquele povo lá do norte que quer que você baixe os impostos, eles dão milhões de talentos para nós aqui. Não podemos perder essa boquinha. Não podemos fazer isso. Lembra que em 2011 aqui no Brasil começou uma revolução por causa de 20 centavos de passagem? Irmão Aparecido aqui vai lembrar muito disso. Era 20 centavos de aumento na passagem, mas o Brasil incendiou todo mundo. Todo mundo foi para a rua protestar, e aí os protestos foi cada vez mais crescendo, culminou no impeachment da então presidente Dilma Rousseff, por causa de impostos elevados. O Brasil hoje é o terceiro país com a carga tributária maior do mundo. Um trabalhador brasileiro aqui no Brasil hoje, 2021, julho, tem que trabalhar 4 meses do ano para poder pagar imposto para o governo. 4 meses. A carga tributária aqui é gigantesca. E é um dos motivos da pobreza aqui na nossa nação. Porque se os impostos sobre os bens e serviços fossem menor, haveria maior prosperidade para toda a nação, assim como é nos países desenvolvidos. Então precisamos entender, os líderes principalmente, que quando eles subjugam demais os seus, haverá revolta. E assim como houve revolta lá atrás. Uma próxima tela que eu vou pedir para o nosso irmão colocar é uma tesoura sendo cortada. E olha só o que vai dizer o texto. Deixa eu melhorar aqui a minha visibilidade. Conseguiu encontrar aí, irmão, a tesoura? Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa, vai dizer, ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra. Os irmãos, tá difícil encontrar ali, né? Mas vai dizer o seguinte, porém, agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso, Salomão dizendo, me dado descanso de todos os lados, adversários não há. Os seus investimentos eram direcionados para construções e projetos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram o seu governo. Próxima tela. Para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. Havia obrigação de uso de mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. E o interessante é que aqui, quando Salomão ele faz escravos judeus, ele viola o mandamento do Senhor. Porque na própria lei Deus havia ordenado que não fizessem escravos. E se porventura uma pessoa contraísse dívida, então ela se venderia, ou seja, ela seria um trabalhador por certo período, até ela pagar a dívida. Isso a cada 7 anos tinha essa contagem, então a cada 7 anos a pessoa poderia pagar a sua dívida. Se ela não conseguisse, ao cabo no ano do jubileu, ou seja, a cada
50 anos. No 50º ano, então, toda a dívida era cancelada, a pessoa seria liberta, a família, filhos, as suas posses seriam devolvidas. Só que Salomão não obedeceu isso. Salomão ele fez mais de 3.000 escravos permanentes dos judeus, violando a lei do Senhor. Então, o povo pediu que Roboão diminuísse a carga de trabalho, mas, como já vimos no texto bíblico, ele não seguiu o conselho dos anciãos, seguiu o conselho dos jovens. Isso aí, então, fez com que o reino fosse dividido, porque Jeroboão, ele havia sido um discípulo, um servo de Salomão, e Salomão viu nele virtude, tanto é que ele colocou Jeroboão como maioral nas tribos do norte, para administrar alguma região. Só que daí, Salomão perseguiu Jeroboão por N fatores, e ele fugiu da fase de Salomão, foi para o Egito. Quando Jeroboão ficou sabendo que Salomão havia morrido, ele retornou. E ele retornou para a posse do novo rei. Mas só que ele já havia estruturado a sua filosofia política. Então, quando ele chega na posse do rei, ele chama os anciãos do norte, da região norte do reino até então unido. Vamos fazer as seguintes reivindicações para o novo rei. E levou essas novas reivindicações. Só que Roboão falou o seguinte: não. Daqui 3 dias eu vou dar a resposta. E eles voltaram, ficaram ali no entorno de Jerusalém. Quando eles retornaram, tiveram aquela triste notícia. Então as 10 tribos que situavam-se na parte norte da nação, então elas falaram o seguinte: daqui para frente nós não iremos mais servir a casa de Davi teu pai. Que temos nós parte com a semente de Davi? E se foram. E o próprio Jeroboão se autoelegeu o rei e reinou sobre a parte norte da nação de Israel. E Roboão, através de uma profecia do profeta Aías, ele já havia profetizado que a casa de Davi não ficaria sem um representante, e sim uma tribo. Mas o texto bíblico que fala que Roboão ficaria apenas com uma tribo é uma tradução meia dúbia, porque ficaram 2 tribos e meia. Só que é o seguinte: os justos das 10 tribos do norte foram todos para o sul, para o reino do sul. Por quê? Porque Jeroboão começou uma revolta, uma revolução religiosa lá em cima. O texto bíblico vai dizer que Jeroboão, por causa do ciúme, porque em Jerusalém, onde ficava o centro do poder, lá no sul, ficava o templo. E o templo era a vida da nação. Quando o povo de Israel foi tirado do Egito, Deus instituiu 3 principais festas para o povo celebrar. Tinha a festa dos tabernáculos, tinha a festa das primícias e tinha a Páscoa. E depois foram instituídas outras festas. Por exemplo, no templo de Esther, o Yom Kippur, o dia do perdão, ficou uma festa institucionalizada. Então o povo tinha várias festas, e essas festas centrais, as 3 principais, eram todas centralizadas no templo, onde eles levavam as suas ofertas, faziam seus sacrifícios, onde tinha ali todo o ofício sacerdotal, onde estava o sumo sacerdote, onde tinha todo aquele ritual. Então Jeroboão o que fez? Se esse povo for, vai estar no versículo 26, versículo 26 da nossa leitura bíblica em classe. Se esse povo for até o sul, eles não vão querer mais ficar aqui comigo. Ao contrário, eles vão voltar e vão me matar. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer bezerros de ouro e vou colocar na parte norte do meu reino e na parte sul do meu reino. Então um ficou lá em Betel, outro ficou em Dan. Então ele erigiu templos. Lembra quando Moisés foi chamado por Deus e Moisés estava em outra dimensão em cima do Sinai. Deus estava dando a lei a Moisés. Então Moisés passa 40 dias e 40 noites, segundo o texto bíblico lá. E nesse período, Arão ficou lá embaixo com o povo.
mais de 2 milhões de povo. E aí então o povo fala assim, olha, não é quem fala não, mas eu acho que Moisés não volta mais não, filho. Já faz 20 dias que o peão foi e não voltou mais não. Faz o seguinte, vamos aí fazer um Deus para nós aí, vamos adorar nós por aqui mesmo, e vamos tocar nossa vida, porque ele não vai voltar mais não. Aí Arão o que fala? O seguinte, faz o seguinte, peguem o ouro aí, as argolas aí, os pendentes de ouro aí do povo aí, dos homens, das mulheres, das crianças, e vamos fazer aqui um bezerro de ouro. Lembra desse bezerro que foi feito? Então o que aconteceu? Quando Deus vê o povo fazendo aquilo, irmãos, essa adoração que eles fizeram foi o seguinte: fizeram a imagem do deus Apis, é um deus que é egípcio, e esse deus, o modo de se cultuar a ele era uma forma muito interessante e muito atraente aos olhos do povo, porque tinha toda uma cerimônia bonita, vestes, danças, então fazia um banquete, e ao deus Apis também havia uma parte da liturgia desse ritual, que eram feitas verdadeiras orgias a este deus. Então imagina, não tem o carnaval, não é uma verdadeira orgia, não é uma verdadeira, é um negócio assim tão descarado, não tem. Nós que somos cristãos, nós falamos, como é que eles conseguem fazer isso? Mas antes de nós virar crente, nós também estávamos lá fazendo as mesmas coisas. Então esse tipo de culto sensual atrai o ser humano. E era esse tipo de culto que era feito a esse deus Apis. Então quando Deus vê o povo, fizeram o bezerro, adoraram, e o texto bíblico vai dizer, lá em Gênesis 32, que eles comeram, beberam e folgaram. Beber é pecado, irmão? Não é pecado. Não beber bebida alcoólica, mas tomar sucos, água, refrigerante, é pecado? Não. Mas naquela época lá, o povo fazia lá uma cachaça artesanal, fizeram uma cachaça artesanal, ficaram muito loucos, comeram, e essa comida foi oferecida a ídolos. Até hoje nós não podemos comer comida com sangue. Até hoje nós não podemos comer comida oferecida a ídolos. Lembra lá de Atos 15, irmão Aparecido? A sentença daquela reunião dos anciãos lá da igreja primitiva? Vocês não podem comer carne sufocada, carne sacrificada a ídolos. Vocês têm que se abster disso. E para nós também serve. Então o povo comeu comida oferecida a ídolos, se embriagaram e cometeram abominação. Cometeram transgressão, pecado, transgressão e abominação. E abominação foram quando o próprio texto vai dizer que eles se despiram, ficaram todos nus, crianças, senhoras, jovens, mulheres, moças, e fizeram uma abominação que chegou como se fosse algo fedido nas narinas do Senhor. Quando Deus olhou lá de cima e falou: Moisés, desce, porque o teu povo, Deus já nem queria mais saber daquela raça, porque o teu povo está cometendo abominação contra mim. Vamos fazer o seguinte, Moisés. Aí Deus vai fazer uma proposta meio que interessante para Moisés. Moisés, deixa eu matar toda aquela raça lá e eu vou fazer de ti uma nova nação. Imagina, Deus pediu permissão para matar o povo. Então Moisés falou: não, Deus, imagina o que vai fazer as outras nações. Aí o próprio texto da Torá vai dizer que então se arrependeu Deus do mal que havia de fazer. Mas esse arrependimento de Deus, nós já aprendemos aqui em lições anteriores, que não é um arrependimento do homem. Tipo, você vai lá, peca, se arrepende. Não é isso. O arrepender-se de Deus a justiça dele decretou: a alma que pecar, essa morrerá. Mas então entra a graça de Deus. Então a graça, ela cobre uma multidão de pecados.
Então a graça de Deus fez com que ele não aplicasse a sentença. Então a essa não aplicação da sentença condenatória, o texto bíblico vai dizer, então se arrependeu Deus. Os irmãos entenderam até aqui? Está tranquilo? Quando Moisés desce e vê aquele negócio, ele fica doido da vida. Assim também Jeroboão. Quando ele vê que o povo está com o coração inclinado a descer para Jerusalém, melhor dizendo, para subir para Jerusalém, para sacrificar ao Senhor, ele fala, não, ele constrói altares. E faz com que a nação inteira se prostitua. Tanto é que os próximos 19 reis que vêm, nos próximos quase 200 anos do reinado no lado norte, vai falar que quando o rei pecava, ele seguiu os pecados de Jeroboão. Seguiu os pecados de Jeroboão. E lá no sul teve alguns reis que eram maus mesmo, mas também teve reis que eram bons, que nas próximas lições nós iremos ver quem foram esses reis e profetas que profetizaram tanto para o sul quanto para o norte, né? Mas os reis do sul, quando eles eram bons, por exemplo, Asa, então seguiu as pegadas de Davi. Então nós vamos ver aí que um dos principais motivos que levou à cisão foi o aumento de imposto, e a causa da sentença de Deus sobre aquela nação foi a idolatria. Os erros de Roboão foi a repetição dos erros de Salomão. Irmãos, eu até anotei aqui, a repetição dos erros de Salomão, não diz a nossa lição, mas eu fui procurar evidências textuais de semelhanças. E uma coisa que eu achei interessante em Roboão, que assim como Davi, seu pai, havia tido 700 mulheres e 300 concubinas, ele também teve 18 mulheres e 60 concubinas. E nesse tipo de relacionamento que era permitido naquela época, ele teve 78 filhos. Está lá em Crônicas, 2 Crônicas 11:2, 28 homens e 60 mulheres. Então essas muitas mulheres que ele teve também perverteu o seu coração. Outra coisa que a nossa lição vai evidenciar foram os maus conselhos, o perigo dos maus conselhos. Se aconselhar com pessoa que não tem qualificação para aconselhar é um problema. Tanto é que tem uma parte da nossa teologia que tem até graduação e pós-graduação em aconselhamento pastoral, de tão importante que é. O pastor, o líder cristão, a líder cristã, quando eu falo pastor, pode ser mulher também. O nosso ministério não tem o cargo eclesiástico de pastora. Mas nós já aprendemos aqui em lições anteriores que o pastorado não é um título, é um dom espiritual que Deus concede às pessoas, seja ele homem, seja ela mulher. Para Deus não existe gênero, igual nós fazemos, gênero masculino e feminino. Para Ele é tudo servo. Então o segundo propósito, lembra que o texto sagrado vai falar o seguinte, mas o Espírito Santo, o Deus dá a cada um conforme a sua própria vontade, para o que for útil. É Ele que dá. Se Deus deu o dom do pastorado à mulher, quem sou eu, Nilson, para dizer que Deus não deu o dom? Quantas irmãs, quantas mulheres pelo mundo a gente vê que tem um ministério maravilhoso. Então, graças a Deus que hoje a igreja brasileira está abrindo os olhos. A igreja a qual eu pertenço, a denominação a qual eu pertenço, que é a Assembleia de Deus, no Brasil ainda não abriu esta função eclesiástica de pastora. Mas a Assembleia de Deus norte-americana já abriu. Já tem pastoras na Assembleia de Deus, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho, já, nós teremos aqui também pastoras. Tem muita irmã aqui na igreja que já está com esse título na mão, viu, pastor? Não podemos aí marcar a toca não, senão as irmãs passam na nossa frente. Vamos lá. Outra grande lição que nós podemos aprender, podemos extrair da nossa lição de hoje. Vamos ver aqui um textinho. Eu tentei trazer
uma arte para os irmãos aí, porque daqui para frente é só melhora, viu, irmão? Nós já estamos planejando aí trazer uma TV que tem uma maior definição. Aí a gente coloca aqui em cima, aqui, traz uma régua desse tamanho, fica apontando assim, um monte de grade. As aulas vai ficar cada vez melhor, pastor. Para trás a gente não pode voltar não, é sempre para frente que nós andamos, né? Mas de passinho em passinho, conforme a nossa possibilidade, conforme as nossas forças. Olha só lá, os erros de Roboão, o cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir o bem e o mal. Assim foi com Roboão. Aí vai ter ali um Provérbios 28 e 26 que vai dizer: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Que triste. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim, foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José. O reinado e a idolatria de Jeroboão. A rebeldia de Jeroboão. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra eles, e Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Irmãos, eu quero que os irmãos prestem atenção nessa passagem, que ela é muito interessante. Eu tenho um amigo que nós estávamos conversando sobre essa lição essa semana, e ele falou: não, foi Deus que causou a rebeldia de Roboão, que não quis abaixar o imposto, porque um profeta já havia vaticinado, já havia profetizado que Jeroboão ficaria com 10 tribos. Tanto é que o profeta colocou uma capa nova e chegou até Jeroboão, pegou e rasgou essa capa e deu 10 partes para Jeroboão. Então foi Deus que fez isso, irmão. Aí eu falei: irmão, calma, meu querido, você está nervoso, está meio agitado. Vem aqui, vamos conversar sobre isso. Não vamos deixar as caraminholas ficar muito grandes na cabeça, não. Porque senão nós vamos achar que foi Deus quem fez o mal. Foi Deus que causou, originou. Ele que trabalhou para que as coisas fossem assim. E não é isso. Quando o profeta chega até Jeroboão e fala: assim diz o Senhor, que eu rasgarei o reino e 10 partes dele eu te darei, não é que Deus irá fazer isso acontecer, não. Ele já viu que isso iria acontecer pelas ações que os seres humanos livres estavam fazendo. Essa era a consequência natural, lógica das ações de Salomão, das ações de Roboão, das ações do povo de Israel como um todo, porque ele já havia sentenciado lá atrás. Lembra que Deus falou para Abraão, e eu trouxe esse texto para os irmãos, logo no início da aula: eu estou tirando aquela nação daquele lugar, porque a medida da injustiça já está quase chegando no nível máximo. E qual era essa injustiça que eles estavam cometendo? Eram os pecados de idolatria. Um amigo meu perguntou: mas Nilson, será salva as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Eu falei: claro. E a Bíblia fala que eles serão salvos. Por quê? Porque aqueles que não conhecem a lei, diz o texto sagrado, mas fazem as coisas que são da lei, então para elas mesmas são lei. O que é isso? É o tribunal interno que Deus coloca no ser humano. A consciência, lembra que eu falei da consciência? A consciência é o tribunal interno. Uma tribo de nativos no meio da Amazônia, eles sabem o que é o bem e o que é o mal. E eles serão salvos ou
pelo bem que fizeram, ou serão condenados no dia do juízo final pelo mal que optaram livremente a fazer. O pecado, quando ele entrou no mundo, ele trouxe uma sentença interessante: se você errar, você vai morrer, mas se você deixar de errar, você vai viver. E esse deixar de errar é a graça de Jesus, é nós aceitarmos a graça. Mas quem não conheceu a graça de Jesus, então ainda continua naquele período onde da justiça retributiva. Se você fizer o bem, você será recompensado com o bem por Deus. Parece que nesse mundo, lembra que tem até um salmo que fala que o salmista ele olha e parece que os ímpios têm mais prosperidade que os justos, porque ele olha, parece que os meus pés quase derraparam. Asaf 73 é um salmo muito lindo. Vamos ver esse salmo? Obrigado, irmã Miriam. Nossa irmã Miriam aqui, a nossa aluna mais... pastor Ginei, nós vamos ter que dar um prêmio para a nossa aluna aqui, pastor. Vamos dar uma lembrança aí, vamos comprar um negócio interessante, vamos dar para ela, porque ela merece. Esses dias estava de nova idade, né? Fez 45 anos, né, irmã? Que bênção de Deus. Deus abençoe a sua vida, irmã Miriam. Salmo 73, olha... Oi? Férias? Olha aí, ó. O irmão Aparecido sugeriu uma férias para a gente comprar uma passagem para ela ir lá para Israel. Eu acho que ela não vai gostar não, irmão. Não, irmã minha? Não vai gostar muito. Olha só o Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar e vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. Esse texto aqui fala sobre a prosperidade deles. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, eles aumentam as riquezas. Parece que é isso. Mas a justiça retributiva divina, ela irá sentenciar essas pessoas. Quer dizer, ela irá aplicar a sentença que já foi dita. Então parece que a nação de Israel, quando ela opta livremente por abandonar as leis que Deus deu para eles e para nós, então eles são sentenciados, eles são julgados. E em aulas futuras nós iremos ver que sentença dura foi essa. Parece que nós olhando quando o povo está invadindo a terra de Canaã, e nós vibramos com as vitórias de Moisés, com as vitórias de Josué, no livro de Juízes, onde quando o povo peca, então vem as nações vizinhas e invadem aquela terra, eles se arrependem e pedem perdão, então Deus levanta juízes que expulsam os inimigos e dá vitória para aquele povo. Nós vibramos com isso. Mas agora os próprios judeus vão sentir na pele a recompensa do seu erro. Você é livre, eu sou livre, nós somos livres para pecar, mas nós não somos livres para escolher as consequências dos nossos atos. É um provérbio muito certo. Não é um provérbio bíblico, mas é uma sabedoria popular. Nós somos livres para fazer o que quisermos fazer. Deus não proíbe a ponto de impedir que você faça alguma coisa.
Você é livre. Se você quiser obedecer a Deus, se eu quiser obedecer a Deus, ok. Mas se eu não quiser, é igual um papai ou a mamãe ensinando o seu filhinho. Filho, não chegue perto do fogão que está quente. Ele já foi instruído. Ó, ali, se encostar ali vai queimar a mão. Mas aí a criança que desobediente, ela já sabe que não pode, mas ela vai lá e mesmo assim desobedece. O que vai acontecer? Vai se queimar. Assim também não podemos violar as leis que Deus estabeleceu no universo. Que leis são essas? Você não precisa ser um cientista para saber que se você botar a mão numa fogueira, você não vai só esquentar a sua mão. A sua mão vai pegar fogo literalmente. Você vai queimar a sua mão. Você não pode enfiar a mão no gelo, na água gelada e deixar ela lá muito tempo, porque vai congelar e você vai perder a sua mão. São leis que Deus estabeleceu em todo lugar. Assim também há leis que elas são leis que pertencem ao que nós chamamos em filosofia de metafísica. 1 mais 1 sempre será 2 em todos os universos possíveis, em qualquer tempo. Mesmo se não houvesse a criação deste mundo, 1 mais 1 seria 2. Isso aí são chamadas de leis eternas. Não é assim? Um quadrado sempre será quadrado, ele sempre terá 4 lados. Um cubo sempre terá 6 lados. A gente não consegue ver um cubo, os 6 lados, de uma vez só, porque senão ele estaria apenas a figura, o símbolo dele no papel. Mas sabemos que existe o outro lado, que existe os outros 3 lados de um cubo. Então Deus estabeleceu leis eternas, fixas, que não mudam. Então a verdade do Evangelho, a verdade da lei, a verdade da revelação de Deus, ela é insofismável. Ela é uma lei inquebrantável. E a palavra de Deus, ele fala que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Então ele fala, se você me obedecer, eu te abençoarei. Então se você obedece a Deus, sabe que a bênção vai correr até você. Não é você que vai correr até a bênção, é a bênção que vai vir correr até você. Então se tem lá um vizinho, um olho gordo, que está olhando com mau agouro, fazendo mau agouro nas suas coisas, ele terá a sua feitiçaria caída por terra. Não é assim, irmão Aparecido? Lembra de Balaão? Balaão foi contratado pelo Deus Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E ele tentou amaldiçoar, mas não dá para amaldiçoar. E ele tentou ir lá fazer uma mandinga lá, que ele sempre fazia, e funcionava, né? Aí de repente ele estava indo para um caminho lá, e o anjo apareceu com a espada do tamanho da espada do lado do He-Man. Falou, ó, meu senhor, meu querido, ó, você não vai daqui, você não passa. E o bicho batendo na mula, a mula foi para um lado, ele bateu, a mula foi para o outro. Daqui a pouco a mula caiu, machucou a perna dele, virou o pescoço para trás e falou assim, ó, você não está vendo um anjo de Deus ali? Não, meu querido, por que você está me batendo? Imagina só. Então não adianta você querer amaldiçoar o povo de Deus. Então sabe que maldição para você, crente, não pega. Esses dias até nós estávamos comentando lá em casa, né, amor? Minha esposa aqui, um beijo, um abraço e um queijo para você. A mulher que fez com que eu virasse homem. Deus abençoe a sua vida, dona Tatiane. Essa é a minha melhor metade, viu, gente? Você quer saber, o melhor de mim está nela, não está em mim não, está nela. Nesse dia nós estávamos comentando ali se uma amiga dela comentou alguma coisa que ela viu, se mandinga pega em crente. Não pega nada, rapaz. Você pode colocar o nosso nome na boca de uns 30 sapos, lá vai dar só uma desinteria no sapo lá, vai pegar em nós não. Nós é cheio de bênção do Senhor, nós temos anjos que nos cercam, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém, crente? Que bênção, olha que lição maravilhosa. E fora esta lição, temos muitas outras lições maravilhosas para este trimestre. Então quero que você, irmão, compartilhe essa aula, compartilhe essa mensagem. Venha também aos domingos aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus, em Praia de Leste, Rua Nelson Mendrado, 819, é isso aí? 819, irmão Aparecida, né? É isso mesmo. Então, aí, ó, chegando aqui em Praia de Leste, entre o quartel da Polícia Militar e a Laurita, Top Center.
A Top Center, você entra aqui em direção... Aqui na praia tem só 2 pontos de referência. Em direção ao mar e em direção ao mato. Então você não vai em direção ao mar não. Em direção ao mato, venha passando aqui o colégio Absoluto, né? Então aqui temos 2 templos gigantescos, maravilhosos, construído com suor, sangue e lágrimas dos irmãos aqui ao longo de mais de 30 anos. Então vem aqui, as portas deste templo estarão abertas para abençoar a sua vida, a sua família. Se você está passando por depressão, se você está passando por dificuldades emocionais, se você está passando por problemas financeiros, venha até este templo, apresente tua causa ao Senhor e eu tenho certeza que Deus irá abençoar você e a sua vida. Desde já agradeço a paciência dos irmãos. Estarei passando agora a palavra para o nosso pastor, que estará dando uns recados finais. E conto com vocês no próximo domingo, neste mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Deus abençoe a todos, viu? Fiquem com Deus. Pastor Dinei, está contigo agora, meu querido. Glória a Deus. Só quero agradecer mais uma vez, e já logo em seguida estaremos encerrando, agradecendo de todo o nosso coração a você que tem participado conosco da Escola Dominical. Louvamos a Deus porque sabemos que Deus tem falado grandemente nesta manhã aos nossos corações, uma lição abençoada. Deus que abençoe o irmão Nilson e Deus continue te usando e assim nós glorificando o nome do nosso Senhor. Então convido você a estar à noite a partir das 19h30 participando conosco de um grandioso culto presencial. Pode vir você e sua família, estaremos juntos adorando a Deus. E já agradecer a todos que têm cooperado com a Escola Dominical. Vamos colocar em pé, orar a Deus, agradecer a Deus pela sua vida, por mais este dia a qual o Senhor nos concedeu. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, meu Senhor e meu Salvador, por esta aula, nesta manhã, a qual o Senhor nos proporcionou na Tua presença, aprendendo, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos Seus filhos que estão aqui presentes e juntos, ó Pai, aprendendo a Tua palavra. Te agradecemos também, ó Deus, pelas nossas crianças que estão ali juntamente com a outra sala, Senhor, de crianças aprendendo na Tua presença. Que o Senhor continue com Suas boas mãos estendidas sobre cada um delas, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus.